se os retardatários vão poder assistir à live de qualquer maneira. Então, para começar, eu queria dizer que eu estou contente mesmo, não só por estar aqui, poder dar a quarta palestra deste curso introdutório à psicanálise relacional, mas também porque cada vez mais fica mais próximo, parece, esse sonho de um chapter do YARP, quer dizer, um capítulo da psicanálise relacional internacional. É assim. Então, as fileiras vão se engrossando, é muito bom. Então, acho que essas palestras aqui têm também essa função. Então, me tocou, né, assim, tipo, quer dizer, tem alguns colegas, né, que vocês conhecem, né, que foram os que introduziram as três primeiras, né, na ordem foi o Henry Crutzen, Denise Goldfein e a Liana Bentes Lírio. Então, me toca a mim esta quarta, e eu decidi fazer o seguinte: como os primeiros três se dedicaram mais do que nada à história do surgimento da psicanálise relacional, as influências conceituais e os principais autores. Então, eu achei que seria interessante falar do meu trabalho clínico. Né? Como? Através de algumas vinhetas clínicas. Tenho 3. Se o tempo der, vamos nas 3. Vou tentar falar o mais rapidinho possível para que caiba tudo, porque eu insisto em mostrar para vocês, né, como é que eu trabalho. Né? Trouxe 3 circunstâncias assim, uma mais difícil que a outra, né? Mas, enfim, só para... Porque, enfim, eu pensei, bom, agora vou começar dizendo, bom, veja, eu, então, conheci a Denise, pipipi. Não vou fazer essa introdução, porque... Né? Eu quero falar, gostaria de falar, e vou começar por... enfim, quero falar porque andaram me acontecendo algumas coisas meio barra pesada no meu consultório. Então, dividir com as pessoas aqui, né, pode ser bem interessante. Então, mas aí aquela velha pergunta, não é, quando começa o tratamento, ou nas entrevistas, não é, e qual é a linha do senhor? Né? Qual é a sua linha? Não é? Então, diz aqui que, antes de relatar minha resposta, que a mesma já faz, no mínimo, uns 10 anos, vou dizer para vocês qual não é minha linha, para vocês. Então, na chamada época das escolas, não cheguei a ser nenhum dos anos disponíveis. Kleiniano, lacaniano, freudiano, kohutiano, lacaniano, nenhum desses anos. Né? Depois, né, na era das pós-escolas, também não cheguei a ser nem ferenciano, nem griniano, nem boloniano, nem intersubjetivista, nem interpersonalista, nem humanista, nem existencial fenomenológico, nem, pasmem, relacionalista. Uau! Nada. Não, tudo. Eu considero que eu sou, enfim, a minha história, né, dentro da psicanálise, que de consultório já tem uns 35 anos. Então, vocês podem perguntar, mas e o que você responde para eles? Bom, eu respondo sempre da mesma maneira, faz mais ou menos uns 10 anos. Olha, minha linha é torta e tem vários tipos de anzóis.
se alguma coisa beliscar, eu puxo. É mesmo isso? É. Então, tudo isto para dizer que eu não sou nada além de mim mesmo. Como assim? Analista si mesmo? É possível? Como assim? Sim, eu acho que ser si mesmo, enquanto se ocupa o lugar do analista, quer dizer, é uma pergunta, ser si mesmo enquanto se ocupa o lugar do analista, olha, eu tento ser mim mesmo enquanto estou ocupando o lugar do analista. O que torna nosso ofício muito mais difícil é solitário. Como eu gostaria de pertencer a algum ano, seja o ano que for, né? Para, enfim, me identificar totalmente com algum grupo que conseguisse me iludir com certas verdades absolutas, fórmulas e estruturas, mas não é o caso. Então, eu sou um analista a si mesmo. Vou ir falando, vamos ver se eu consigo, ou se é necessário, não sei se é necessário chegar a uma conclusão de então você, não sei, mas depois vamos conversar. Bom, então, eu vou apresentar para vocês agora, então, como é que eu sou, como é que eu tento ser, que não é fácil, que é um analista sensível, engajado, autêntico, espontâneo, franco e, last but not least, genuíno. Como assim? É possível isso? Resumindo, então, a ópera, meu estilo é claudiano. Eu sou claudiano. Espero que cada um de vocês vire si mesmo, não é? Depois da formação, depois de anos de estar exposto a diferentes teorias, né? Então, diz aqui para ler a carta do Geprel, que é o seguinte: eu tenho um grupo de estudos que, enfim, justamente de psicanálise e psicoterapia relacionais também, onde digo que exatamente isso, né? Assim, tipo, como pode ser que um analista seja si mesmo e analista ao mesmo tempo? Não deve ser possível, diz aqui. Né? É uma contradição em termos, supostamente. E ainda por cima, né, nesta carta que eu escrevi, diz assim, e o pior de tudo é que a gente, como analista, fica sempre, eu pelo menos, né, com aquela frase napoleônica que diz assim, do sublime ao ridículo só há um passo. Oh my God! Então, eu sou livre, sim, mas temos o problema de ser ridículo, sabe, de não ter noção, de ser alguma questão que não faz muito sentido, não é? Pelo menos eu já sofri disso muito, hoje em dia um pouco menos. Então, eu acho que é isso que eu tento fazer, isso que eu tento transmitir, não é? Esse foi um curso introdutório, falei, como todos os cursos introdutórios, né? Muita concentração no Ferenczi, né? Balint, interpersonalistas, Kohut, enfim. Mas agora eu gostaria, então, de apresentar as vinhetas clínicas que nada fala mais claramente, não é, do que escutar a clínica de alguém. Não é?
a minha clínica que eu vou apresentar não é assim, então eu resolvi assim. Não, eu vou apresentar problemas. Né? Problemas meus dos meus pacientes, problemas analíticos. Né? Então, diz aqui assim, olha, se eu conseguir permissão de um dos pacientes atuais, relatarei esse caso em primeiro lugar. Olha, devidamente distorcido. Né? E, na sequência, os outros dois. Né? Então, hoje teve sessão com o digníssimo. Eu perguntei para ele se ele se incomodaria de eu apresentar esta circunstância que está nos acontecendo. Claro que bastante distorcido, como para que ninguém possa reconhecer a pessoa. Né? Então, minha maneira de ser estar analista, novamente, é sensibilidade, vulnerabilidade, como vamos ver, e autenticidade. Okay? Então, esse primeiro caso eu chamei de, primeira vinheta clínica de impasse. Vamos lá. Então, esse caso é bem fresco e vivo no momento. O recorte que quero dividir com vocês começou exatamente uma semana atrás. Mas tão fresco assim. Quinta-feira passada. Se preparem, porque foi uma semana atrás. Na quinta-feira passada, vivi uma circunstância extremamente intensa. Após 5 anos de um processo difícil, com atendimentos de 3, 4, às vezes 5 vezes por semana, e constante comunicação via WhatsApp, meu paciente e eu chegamos ao ponto que estamos tentando, parece, é isso que estamos chegando a uma conclusão, de elaborar um fim de análise. Uau! Não sei quantos dos que estão aí presenciando sabem o difícil que é isso, né? Assim, tipo, um fim de análise é uma coisa muito difícil mesmo. E vou explicar um pouquinho por quê. Né? A partir do que me aconteceu com este rapaz, meu paciente, semana passada, até... Bom, vamos lá. Então, eu digo assim, teríamos chegado a um impasse, assim, tipo, porque nas últimas sessões eu sentia que ele estava me criticando, olhando para mim assim, não era ao vivo, né? Me olhando, me criticando, me desprezando e atacando com ódio intenso. Me atacando com ódio intenso na minha capacidade de pensar e de estar analista. Ele insistia que nosso trabalho junto teria chegado ao fim, pois parecia que os papéis teriam se invertido. Eu sendo o paciente dele. Bom, quando ele disse isso, eu disse, bom, para mim tudo bem, né? Se para você está terrível isso, para mim, eu acho que faz parte, né? Mas, enfim. Para ele, isto representava um fracasso, e ele me falava assim, fracasso! Ficava gritando comigo, fracasso! Oh, um fracasso na minha capacidade de conduzir o processo de fim de análise. Eu lia no olhar dele uma reprovação inclemente. Sabe assim, quando você olha para mim e diz, eu estava vivendo isso com ele. Então, um certo tempo depois, né, quer dizer, da semana passada até hoje, eu aventei a hipótese de que, para mim mesmo, quer dizer, eu concluí isso para mim mesmo, que
ele estaria vivendo a sua falta de investimento paterna, que, de alguma maneira, fez ressonância em mim. Nesse sentido, porque a gente tem histórias de vida de familiares, né, um tanto similares. Então, eu não posso expressar para vocês, a não ser, assim, tipo, eu tive um mal-estar que fazia muito tempo que eu não tinha, sabe? Assim, você você acha que está suficientemente desenvolvido, analisado, né? Passei muito mal, mas muito mal. Fui invadido por uma angústia, assim, tipo... Logo que desliguei, então, depois tinha sexta, né? Depois tinha sábado, depois teve domingo. E domingo à noite alguma coisa aconteceu, que não vou falar ainda, que me ajudou um pouco. Mas o interessante é o nível de angústia insuportável, sabe? Então, vamos lá. Em termos de fenômeno psicopatológico, foi extremamente interessante o que vivemos juntos naquele dia. Ele só conseguia ouvir aquilo que confirmasse sua maneira de pensar. Ele me escutava, não, me ouvia. Ele me ouvia e só ouvia o que ele queria, a comprovação do pensamento dele. E era, obviamente, não é que eu era um farsante não, um fracasso, um incapaz, né? Assim, tipo, um dedo gigantesco apontando, parecia meu pai. Bom, logo que desligamos a live, comecei a me sentir profundamente afetado. Logo que desligamos a live, comecei a me sentir profundamente afetado. Fazia muito, muito tempo mesmo que não me sentia tão mal emocionalmente. Parecia que eu tinha sido ferido mortalmente. Meus pensamentos e sentimentos começaram a tecer estratégias de vingança. Por exemplo, mandar uma mensagem para ele dizendo que acabou, tchau, já era, acabou nosso trabalho. Ou gravar um áudio apontando a sua ingratidão depois de todo o investimento nele, todo o investimento na gente. Eu estava me sentindo profundamente ressentido. E meu mal-estar só crescia. Bom, eu sofri desse mal-estar e não foi pouco, não é? Assim, não sei quantos de vocês sabem a que nível a gente pode chegar para sofrer. Sofri esse mal-estar de quinta de tarde, durante a sexta e sábado todo, e depois tive uma descarga catártica intensa, chorando convulsivamente, no fim de tarde do domingo. O que houve? A catarse aconteceu a partir de uma live, né? Estava assistindo coisas, né? De uma live do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Fênix, ao qual eu faço parte também. Muitos de vocês devem fazer parte também. Enfim, o título da live, que era também o quarto evento do projeto Inquietações Clínico-Políticas, e também a última, não? Assim como está sendo essa para a gente, era A Língua Menor da Ternura, Ferenczi e Deleuze. Bom, acontece que eu estava escutando, não estava ouvindo, estava escutando, não é, justamente, e teve uma fala de uma moça aí, de uma Mariana de Toledo, que produziu em mim esse efeito catártico, né? Mas o que houve no que ela diz para você se sentir assim? Bom, olha, eu senti de alguma maneira que
como se ela estivesse essencialmente validando minha vulnerabilidade, colocando isto que eu estava sentindo, como uma espécie de ossos de ofício de um analista sensível e autêntico. Quer dizer que tudo bem eu ter ficado arrasado? Não, tudo bem, não. Melhor dizendo, ainda bem. Porque, suportar esse ódio sem um gozo masoquista, sem uma vontade, não, eu tinha muita vontade de revidar, mas, enfim, muito aparece na literatura que a gente se interessa, não é? Psicanálise relacional, essas questões enfim, diferem-se, que o fim da análise traz isto, e é necessário. É mesmo? Precisa tudo isso? Por quê? Ela dizendo. Ela argumentou que a tensão entre paciente e analista é a mesma entre o adulto e a criança. Quer dizer, é um elemento essencial no fim de uma análise, a transferência negativa. Não é que me senti aliviado porque, então fiz certo. Não, porque, puta, não estava tão louco assim. Alguma coisa estava acontecendo comigo que não tinha representação ainda. Não é? Então, ela dizia, mais ou menos assim, não é? Isso que ficou para mim, que é essencial que o paciente expresse seu ódio e que é imprescindível que o analista seja atendido verdadeiramente e sobreviver a isto. Então, vocês vão ver que os outros dois casos, as outras duas vinhetas clínicas que eu vou trazer, tratam-se disso, de ser atingido, de estar num lugar de analista onde você vai ser atingido verdadeiramente de uma maneira muito profunda e que se espera que você consiga sobreviver a isso. Mas não é assim, tipo, esse problema dele, o ódio dele. Não, sabe? É viver. Vocês vão ver nas outras duas enfim, as apresentações, que é isto que é uma característica do meu trabalho clínico, que seria, então, digamos assim, a vulnerabilidade. Diz aqui, um analista sensível. Esse pode ser um título para mim. Claudiano sensível, sei lá. Um analista sensível precisa abdicar do lugar de poder, né? Ser vulnerável para o paciente poder sair do lugar da submissão. Uau! Vocês sabem, né? Eu sou analista, seu paciente. Não, vamos viver vamos desfazer essa defasagem que acontece entre os adultos e as crianças, e os adultos fazem o que quiserem com as crianças, justamente porque, enfim, não sabem respeitar o outro, né? Então, seria um movimento de horizontalização, que seria imprescindível para um fim de análise. Quer dizer, se isto não é vivido, quer dizer, eu li um monte de coisa a respeito, bom, um monte, desde quinta até hoje, quinta não, desde domingo até hoje, esse é um momento onde tem muita dificuldade em uma análise. Né? Se chega um impasse e o paciente diz assim, você é um idiota, sabe? Interrompe e o analista diz, você é um ingrato, e não tem como se comunicar, não é assim? E o mais interessante é que é natural, é natural esta tensão,
da dificuldade, né? Não sei se é imprescindível, mas é necessário. Quando eu fiquei sabendo disso, quer dizer, fiquei sabendo disso, quando isto abriu meu panorama mental em relação aos acontecimentos, meu, comecei a chorar, e a chorar, e a chorar. Meu. Então, não é que eu não estava louco, eu estou louco, sim. E, meu, esse nível de angústia que eu vivi, ele chegou a me dizer assim, meu, a gente chegou no limite da análise, e você sabe que o limite da análise é a análise do analista. Uau! O cara é razoavelmente bom, não é? Assim, um jovem psicanalista, e, meu, eu acho que ele está certo, sabe? Tem coisas em mim ainda, né, muito difíceis em relação ao poder, em relação à figura paterna, né, que eu até pensei, estou pensando se vou voltar um pouco mais para a análise que eu faço assim, periodicamente, assim, tipo, não sei, devo ter feito um monte já, a cada 2, 3 anos eu vou lá, porque a história sempre muda, né? Eu não sou nunca mais o mesmo. Bom, então, o paciente e analista vivem uma espécie de trauma, né? Esse confronto, que, diferentemente do traumatismo desestruturante infantil, promove estruturação e cria possibilidades. Entendeu? Assim, tipo, não é necessário e é estruturante, sabe? Um trauma estruturante. Bom, meu mal-estar, continua aqui, não passou num passe de mágica, demorou mais um dia até eu encontrar com o paciente para a sessão seguinte, na qual eu relatei o que teria acontecido comigo no final de semana. Meu, eu passei muito mal. Mas olha só, porque uma coisa é você dizer, oh, seu filho de uma puta, você me fez mal. E outra coisa é dizer, meu, eu passei muito mal, sabe? Assim, como se fosse uma coisa assim, tipo, olha o que nos está acontecendo, né? Sem, sabe, assim, por mais que no começo eu tinha vontade de trucidar e mandar passear, blá, 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 eu trouxe isto para ele. Foi muito legal, né? Porque ele, eventualmente, depois dessa sessão, que foi agora terça-feira, ele me mandou um WhatsApp reparador, né? Assim, tipo, não passa mal, meu. Ah, sabe, ele estava cuidando de mim, não é assim, oh, não passa mal, sabe, que tá. Uf, eu não passou a história ainda, né? Porque eu estou afetado ainda, né? Então, o que é que eu quero passar para vocês? É que, neste primeiro caso, vemos o comum denominador da minha clínica em ação. Porque se o analista não for verdadeiramente atingido, o paciente percebe e não produz o efeito de diminuir a submissão do paciente. Passamos, então, ao segundo abacaxi, né? Esse é o mais fresquinho, né? Tem outros dois aí que eu já publiquei, nananã, sabe? Assim, tipo, bom, o próximo, vocês entenderam o primeiro, não é? Assim, tipo, entenderam, não entenderam nada, nem eu, mas enfim, é isso. Então, o segundo, ele disse, o comum denominador é ser afetado. Ser afetado. O analista que não se afeta verdadeiramente, que mantém essa postura hipócrita, sabe, de superioridade,
tratamento, mas não vai ir muito longe do meu ponto de vista. Então, esse aqui, outro chamava-se impasse. Esse aqui chama-se como que é? Não é acting out, não é acting out, bom, já vai me vir a palavra. Mas... Enactment. Enactment, thank you very much. Enactment, olha, é bom que eu não consiga me lembrar, não é? Quer dizer, chama atenção, né? Bom, então vamos lá. Começo este breve relato de uma circunstância paradoxal e enigmática ocorrida com o psicanalista durante uma sessão de análise pela sucinta descrição dos antecedentes que precederam o acontecimento. Vou contar o que foi. E aí começa. Domingo ensolarado do inverno paulistano. Ufa! Consegui retornar para casa um pouco antes do entardecer de uma das visitas que eu fiz a Lara. Lara, esse é o nome, quer dizer, é a paciente. Durante sua segunda internação em uma instituição psiquiátrica. E eu digo, no momento convivo com uma espécie de epidemia de pacientes internados em clínicas ou hospitais psiquiátricos. Lara, e logo a Eugênia, não, e a Eugênia já se encontram nessa condição, já tinha 2 pacientes internados, e se tudo der certo, a partir de amanhã, é de ter um terceiro, o Pepe. Bom, e qual é o problema? Bom, acontece que fico apreensivo, né? Porque são 3 pacientes supostamente borderline, com comorbidade de quadros toxicomaníacos, internados simultaneamente. Bom, eu considero que não tenho escolha. É um compromisso ético, e aí entra a ética do cuidado, meu, visitar semanalmente cada um deles. Devo honrar minha palavra, devo honrar meu lugar desde o começo do tratamento, porque eu digo, olha, aconteça o que acontecer, a gente vai continuar o nosso trabalho, né? Enfim, não obstante, são 3 locais diferentes espalhados num raio de 200 quilômetros da cidade de São Paulo. Vai ter que se virar. Desmarca outros pacientes, isso quando a gente era livre, não é? Lembra como era legal? A gente podia ir visitar. Você sabe, minha última paciente internada, não pude ir. Não pude ir porque eles não aceitam. Visita de ninguém. Eles têm que ficar, quando chegam, fica em quarentena e depois passa, enfim. Então, dedicar-se ao trabalho com este tipo de manifestação psicopatológica, digo eu, requer do analista muito mais do que ele gostaria ou poderia oferecer. Esta clínica é assim, dependente, demandante, desafiadora, extenuante. Não obstante, quem tiver o que eu chamo de estômago mental para suportar e sustentar este tipo de transferência primitiva, que é oral e ávida, pode considerar isto um desafio interessante, que às vezes é até gratificante, né? Analista metido a avestruz. Estômago mental, né? Então, a vinheta clínica aqui apresentada relata um acontecimento enigmático durante uma sessão com Lara, na qual a capacidade de sustentar este tipo de transferência ou estômago mental do analista falhou. Não deu.
o analista, né, a capacidade do analista não suportou a toxicidade do material, alimento a ser digerido, analisado, provocando um intenso enjoo mental, manifesto no corpo do analista por meio de uma súbita e acentuada queda de pressão. O senhor viveu isso? Vivi, vou contar para vocês. Então, tentemos agora investigar pormenorizadamente quais foram os antecedentes mais relevantes que resultaram nesta, sei lá, conversão, reação psicossomática no analista. O que teria acontecido no vínculo transferencial como para o analista perder sua capacidade de digerir conteúdos tóxicos quando este se considera, se vangloria de ser portador de um estômago mental clínico de avestruz. Eu topo tudo. Não tenho problema com nada. Quanto mais escabrosa a história, mais tranquilo eu fico. Ah, é? Vamos ver. Então, para tanto, evoquemos a ambiência psíquica de Lara na época da cena clínica enigmática. 1942. Acho que vai dar só 2, enfim. Ela estava particularmente angustiada, pois estava realizando, né? Quer dizer, to realize, né? Tomando consciência da sua situação em relação à sua família e o seu ser como pessoa no mundo e sua relação consigo mesma, porque tem muita gente que não tem a menor ideia disso. Em relação aos familiares, estava considerando-se um estorvo, um peso que a família tinha que, infelizmente, carregar e gerenciar por causa da sua dependência deles, assim como sua inaptidão social e profissional. Passava de mão em mão entre pai e mãe, que revezavam na responsabilidade de cuidar da sua medicação, alimentação, higiene pessoal. Olha, ela foi uma vez para Londres e a gente ficou várias sessões separando todos os remédios que ela ia levar para lá, porque não era pouca medicação que ele tomava, mas isso era um trabalho analítico, estar junto. Isso que estar junto. Vamos fazer o que o paciente precisa, não o que manda o figurino. Enfim, a estratégia mais eficaz para tentar eximir-se ela de qualquer responsabilidade sobre si mesma perante estas realizações era suplicar para seu psiquiatra de ser novamente internada. Ai, não aguento mais. Me interna. Sabe, assim, tipo, tem muita gente que não encontra nas internações de alguns lugares que tem por aí que são razoavelmente bons de hotelaria, né? Não deu mais, não aguento mais, né? Então, ela estava com isso. Afinal, fazia quase já um ano da saída da sua primeira internação. Ela estava quase lá, não é? Quer dizer, isto que vou relatar, que ainda não cheguei lá, é da segunda internação. Bom, eu já cheguei a... Diz aqui, mal ou bem, lá ela tem seu lugar de destaque garantido. Por quê? Lá na internação. Porque ela é uma moça razoavelmente atraente, né? E, enfim, já chegamos a referir-nos à instituição onde permanece internada, onde permaneceu internada as 2 vezes, como o celeiro do amor. Isso acontece muito nas clínicas psiquiátricas, né? Assim, tipo umas paixões, enfim, ela sempre arranja umas paixões avassaladoras que se expandem extramuros, persistindo longamente no tempo da sua memória afetiva.
Acho que estou falando muito demais e o tempo está passando, então vamos para a situação. Bom, então, ela tem que falar isso aqui, porque estou tentando dar o background da história, não é? Então, Lara se debate contra sua inveja e, como não pode reconhecer nem admitir seu ódio invejoso em relação à irmã, novamente odeia a si mesma. Neste momento de ódio de si, esse era seu sentimento mais precioso, mais íntimo, mais representativo da sua triste e sofrida contingência. Mas, isso, enfim, isso é uma coisa para falar outro dia, mas como cavaleira de Thanatos, essa é uma ideia que eu inventei, esse cavaleiro de Thanatos, ela não se renderia facilmente. O duelo consigo mesma não podia ser adiado. Urgia uma atitude radicalmente heróica. Uma vez que a saída toxicomaníaca, quer dizer, de usar droga, que ela sempre usou muito, cocaína, todas as coisas, né? Estava temporariamente inoperante, todo esse afeto sádico transformou-se novamente em automutilações. Então, acho que não falei para vocês o título verdadeiramente, o título... não cheguei lá ainda. Bom, o título verdadeiramente é Eles Vão Ver. Eles Vão Ver. Né? E chama-se Emergência Clínica. Não sei o que aconteceu aqui. Aqui, vinheta, né? Emergência Clínica. Eles Vão Ver. Então, esse é o background, né, da história. E agora vai acontecer aquilo paradoxal, né? Enfim, no fundo dessa sofrida alma, esperava atingir seus perseguidores, fazendo muito mal a si mesma. Isso é muito comum, sabe? Assim, em casos assim, muito graves enfim, certas constituições psíquicas, né? Ela dizia: eles vão ver. A fantasia de envenenar-se na expectativa que o outro morra, ou pelo menos que sofra muito. Olha, isso é muito paradoxal, mas acontece mesmo. Então, foi precisamente nesse contexto que o incidente paradoxal emergiu no analista. Lara começou relatando ter feito pequenos cortes com gilete nas suas pernas, justo antes de subir para a sessão, no banheiro da clínica. O analista pediu para ver os cortes, que foram orgulhosamente exibidos, sem provocar muito efeito no observador, pois pareciam superficiais e inócuos. Ela quase nunca faltava, mas foram se passando algumas sessões, algumas semanas, em que Lara faltava assiduamente às suas 3 sessões semanais. A gente se comunicava superficialmente via mensagens, né? E a distância entre nós aumentava a largos passos. Foi assim que o antecedente chegaram ao seu clímax, finalmente, servindo como gatilho para o episódio da emergência clínica, que tem que dar algum contexto, né? Não pode falar assim de nada. Bom, vamos lá. Lara chega à sessão, né? A sessão onde acontece o acontecimento paradoxal, particularmente pálida e desgrenhada. Desgrenhada, sabe? Não consegue se cuidar, sabe? Não consegue fazer higiene de si mesmo, né? Relatou ter acabado de sair da sua consulta semanal com seu psiquiatra.
Segundo seu relato daquele encontro, o psiquiatra não quis ver os cortes para não lhes dar importância, para não criar qualquer tipo de relevância para um ato desta índole. O psiquiatra diz: você quer ver? Não, não quero ver. Obrigado. Eu não vou ficar, sabe, gozando contigo essa coisa. Mas não era só o psiquiatra que não queria ver. Ninguém queria ver. Nem sua mãe, nem seu pai, nem sua irmã, nem ninguém. Ninguém queria ver. Então, nessa sessão, ela que tinha vaticinado, eles não vão ver, não tinha para quem desnudar as marcas da ferocidade do seu ódio, desviado e deslocado para sua própria pele. Feridas que constituíam a viva prova do seu mal-estar melancolicamente furioso. Na próxima sessão, Lara chamou minha atenção para me chamou a atenção para as manchas da sua calça. Quer dizer, ela estava sentada na minha frente e apareciam umas linhas de sangue na calça. Sabe? Assim como se tivesse sangue saindo por baixo da calça, subindo. Ressaltando que estas acompanhavam o desenho feito pelos profundos cortes de gilete na carne, que ela tinha acabado de fazer novamente lá embaixo no banheiro. Enquanto eu olhava, as manchas cresciam, sabe assim, tipo que tem uma, está sangrando, então, por baixo da calça, então, e começa a aparecer sangue na calça, né? Lara sangrava fluidamente, não havia coagulação possível para sua miséria psíquica. Munido do seu suposto infalível estômago mental de avestruz, o analista exigiu veementemente que ela mostrasse as feridas. Mostra, quero ver. Que era necessário que eu visse, que era imprescindível poder ver seus cortes. Ela percebeu minha preocupação, que era genuína e intensa, então, mas de qualquer maneira um tanto relutante e ao mesmo tempo exultante. Lara finalmente abaixou as calças e escancarou suas feridas. No mesmo instante que eu entrei em contato visual com o fenômeno, fui arremessado para um estado de intenso horror. Senti que não podia mais pensar. A cena encontrava-se aquém de qualquer representação. Era pura realidade, digamos, realidade no sentido, não é do real. Temi desmaiar, mas tropicamente consegui desmoronar na minha poltrona. Lara parecia manifestar um misto de contentamento e preocupação perante o efeito que teria causado em mim entrar em contato com sua inclemente carnificina. Doutor, diz ela, o senhor está passando mal. Está totalmente branco. Deve ter caído sua pressão. Peça para alguém trazer sal. E eu estava... Sabe? Eu passei mal, pacas. Poxa, parece um psicanalista que só passa mal. Desculpe, né? Mas é que eu sou sensível, né? Bom, obedientemente, eu peguei o telefone e falei com a secretária, traz sal. Né? E a secretária, enfim, as pessoas trouxeram sal e após algumas colheradas, muito vagarosamente, o profundo e intenso enjoo mental
foi gradualmente diminuindo. Olha, agora pensando, foi a mesma coisa que me aconteceu com o outro cara, sabe? Assim que, sabe, você passa mal, mas passa mal de verdade, não é assim, tipo, enfim. No fim da sessão, ainda não tinha me recuperado totalmente, mas na despedida senti uma intensa gratidão vindo da Lara. Eles vão ver. Tinha finalmente acontecido. Finalmente alguém tinha visto, mas não poderia ser um ver. Assim, tinha que ser. Eu vi, um mero. Não, tinha que ser um olhar muito particular, um olhar afetivo, quer dizer, que pudesse se afetar verdadeiramente ao ver as feridas abertas. Um ver que pudesse sentir o horror do seu selvagem sofrimento solitário. Bom, chega. Chega esse número 2. Não é? Número 3. Se não der para conversar muito, enfim, desculpe, mas eu falo muito e eu fico empolgado, não é? E quero apresentar os 3. O terceiro chama-se Ataque ao Vínculo. E o caso chama-se A Glória da Ruína, subtítulo Malvina Cruella. Algum tempo atrás, recebi uma paciente adolescente de 17 anos para acompanhamento psicanalítico que durou aproximadamente 3 anos. A característica mais marcante do vínculo com ela era sua antipatia. Ela era profundamente antipática, pessoa doralista, mas não necessariamente o trabalho. Parece que ela era assim em outros ambientes também, mas, enfim. A razão pela qual escolhi o nome Malvina Cruella como pseudônimo para esta paciente ficará mais evidente à medida que o relato clínico se desenvolver. Ela foi encaminhada por um colega psiquiatra que a entrevistou numa clínica psiquiátrica após sua internação com um quadro de psicose tóxica provocada por altas doses de cocaína aplicada endovenosamente. Isso há muito tempo atrás, quando ainda se usava BAC, pico, não é? Porque depois da AIDS acabou toda essa cultura, não é, do pico. Acontece que, durante a viagem de colação de grau, Malvina teria feito uso da droga injetada no ônibus e, chegando ao destino, continuou a fazê-lo no hotel. Quando a monitoria tomou conhecimento do seu estado confusional agudo, foi requisitado um resgate psiquiátrico e foi levada de ambulância até uma clínica psiquiátrica, outra clínica psiquiátrica na cidade de São Paulo. Olha, se você tem estômago mental, coisa que eu acho que não tenho mais, não é assim, mas tem um pouquinho, não é? Esses casos me acontecem, né? Eu estou disposto. Então, por recomendação do psiquiatra, os pais requisitaram uma entrevista comigo para falarem sobre a filha e uma possível intervenção psicanalítica. Enfim, não vou falar dos pais, não é assim, tipo, porque eu quero chegar essencialmente ao contato entre ela e eu, que é o que interessa mesmo, não é, para esse acontecimento hoje. Malvina, romance familiar, também popular, romance familiar. O que foi, o que aconteceu? Detalhes da história dela. Então, diz assim: passemos agora para o tratamento clínico. E está escrito aqui: recusa ao vínculo. Após a internação de 10 dias na clínica psiquiátrica para desintoxicação, Malvina começou a frequentar meu consultório 3 vezes por semana.
A recusa ao tratamento reportada pelo colega psiquiatra no breve contato deles, quer dizer, ela não queria nem falar, assim, tipo, vai embora, para o psiquiatra, né? Também reproduziu-se também nas entrevistas e as sessões subsequentes por um certo tempo. Não, sai daqui, né? Do alto do seu enfado, olhava-me displicentemente como se eu, o analista, fosse o novo estorvo que teria que aturar nesse momento da sua vida. Respondia às indagações de mau grado e com monossílabas. Encontrava-se aí, dizia, olha, meu, estou vindo aqui por obrigação, entendeu? Porque meus pais querem. Ok. Eu já parei de dizer, então vai embora. Não, tá bom, não tem problema, vamos ver, não é que há. Então, tamanha empáfia, né? Foi relevada por mim. Primeiramente, tentei despertar alguma demanda subjetiva de análise por um certo lapso de tempo. Afinal, existia a possibilidade que Malvina estivesse realmente sofrendo e a sua antipatia fosse apenas uma manobra defensiva, que no seu imaginário poderia poupá-la de dissabores maiores. Por exemplo, se ela não se vinculasse com ninguém, não seria abandonada, que é uma coisa que estava na história dela. Então, este começo foi uma árdua tarefa. As semanas transcorriam e sua blindagem defensiva não dava sinais de arrefecimento. Não obstante, comparecia regularmente às sessões, geralmente vindo de táxi ou trazida pela mãe. No contato com Malvina, isso que interessa, eu me sentia como se fosse parte da mobília da minha sala. A não ser quando tentava estabelecer algum diálogo com ela, o que era sumariamente ignorado ou cortado por gestos sabe, depreciativos. Passados os primeiros 2 meses de encarniçados silêncios, Malvina começou a falar. Não saberia dizer se o termo é exatamente falar ou possivelmente metralhar. Malvina abriu as comportas do seu ódio, que supurava como uma enxurrada inclemente para cima da minha pessoa e da minha função de analista. Olha que interessante, outra vez, questionado no âmago da presença do analista. Não sobrou pedra sobre pedra. Fui retalhado impediosamente e inteiramente. Os alvos da sua fúria eram minha incapacidade profissional, era chamado de palhaço, farsante, metido, minha aparência pessoal, baixinho, bunda mole, cabeludo, barrigudo, os móveis da minha sala eram de extremo mau gosto, a localização do consultório era uma porcaria, meus grupos de estudo, meu sotaque, o preço cobrado pelas consultas, tudo, absolutamente tudo era minuciosamente trucidado. E ainda por cima, passei a ganhar o nome, o título que seu pai possuía antes no discurso dela. Cláudio, palhaço escroto. Vixe, Maria. Então, antes de cada uma das sessões de tortura explícita, a qual era exposto 3 vezes por semana, eu sentia taquicardia, angústia, um temor que beirava o pavor. Puta, agora é dela. Ai. Pois seu sadismo era verdadeiramente intenso e cruel. Meu único recurso, né? Que vai fazer numa situação dessa? Meu único recurso era apontar que Malvina Cruella estava novamente ativa, né? Oh, voltou Malvina Cruella. Né? Você está vendo? Olha, Malvina. Né? E para que será que serve essa coisa assim tão... que é? Ela não era agressiva, ela era violenta, entendeu? Que agressivo seria erótico, né?
Bom, é que até aquele momento, digo eu ainda não tinha compreendido que Malvina estava repetindo, possivelmente comigo, aquilo que ela já vivera. Estava se forçando-me a sofrer na mesma intensidade a violência a qual fora exposta na mais tenra infância. Violência que despertara brutais sentimentos de desamparo e abandono. Embora suas frequentes faltas fossem um bálsamo para a minha jornada, ele não vai vir, né? O sofrimento na espera antes das sessões era ambivalente. Se ela não comparecesse, seria um alívio. Porém, simultaneamente, um suplício. Por quê? Porque alívio, pois eu não estaria exposto a mordazes críticas e outros requintados métodos de tortura e suplício, pois se ela faltasse, eu não saberia como ela estava, se estaria sofrendo, se continuava viva. Era nesse nível, né? Enfim, eu tentava assim fazer algumas interpretações psicanalíticas, não é? Eu tinha que dizer assim: oh, querida, por favor, não fica brava. Eu sou psicanalista, por favor, deixa eu fazer uma interpretação, sabe? Me ocorreu uma coisa, please, vai, o que é? Sim, psicanalista é retardado mesmo, né? Então, qualquer tentativa de interpretação que manifestasse o menor indício de possuir um cunho psicanalítico seria, como tantas outras vezes, desprezada como baboseira psicanalítica. Não me vem com bosta psicanalítica. Aí que aprendi que não precisa dar umas de não sei o quê, porque, meu, você tem que estar aí com o paciente, esquecer essa sua... sabe, não que eu sou psicanalista. Bom, blá, 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 blá. Mas o que era o problema dela, assim, rapidamente? Ela, enfim, utilizava todas as drogas, ela saía da casa dela e ficava sumida por vários dias. Por exemplo, uma vez encontraram ela toda mijada, vomitada no fundo de um ônibus, né? Quando chegou no ponto final, ela tinha uma sexualidade assim, tipo, totalmente indiscriminada, né? Ela ia lá na Vila Madalena das antigamente, né? E ficava lá e tinha fila de garotos para comer ela, né? Sem camisinha, tudo, né? Assim, tipo um show de horror, assim, de si mesma, que era impressionante. Então, o que eu posso dizer em relação a isso? Poderia considerar-se que foram relativamente poucas as conquistas obtidas durante os 3 longos anos de trabalho com Malvina, que ficou um pouco melhor depois. Ela virou meu brother, sabe? Assim, tipo, falar um monte de coisa, droga, sexo, rock and roll, né? Considero que, às vezes, o possível é o ideal. Então, esse trabalho com ela era o possível, que constituía-se o ideal. Vejamos o que eu consegui, o que conseguimos, não sou eu. Conseguimos que se aproximasse dos narcóticos anônimos, que ficasse 1 ano e alguns meses sem o uso de qualquer substância entorpecente, vindo a recair sintomaticamente no dia do 50º aniversário da sua mãe. Resgatou parcialmente a figura paterna, aproximou-se deste, que deixou de ser um palhaço escroto e inútil, uma vez que o analista passou a ocupar este lugar. Externar seu ódio pela figura paterna, projetando e deslocando-o para um outro, parece ter dado seus frutos. Mas acredito que a verdadeira e maior conquista do nosso trabalho
foi o fato dela ter ficado viva por mais 3 anos, de ter sobrevivido a mim e a si mesma, interrompendo seu inextricável caminho em direção à sua morte prematura. Às vezes, para certos atendimentos onde Thanatos é cavalgado furiosamente, não podes esperar mais do que isso. O trabalho, pasmem, com Malvina, foi interrompido, como se tudo isso não bastasse, devido à intervenção pouco ética, filha da puta, né, de um colega psiquiatra que a convenceu da ineficácia da psicanálise para casos como o seu. Me afanou o paciente. Diz, não, mas você... Não. Bom, enfim, vou parar por aqui, porque temos pouco tempo. Então, só para concluir, eu queria mostrar para vocês um pouco do que tipo de analista eu sou. E não sei se tem nome, se não tem nome, mas são coisas que me acontecem. E eu acho que o nome não vem ao caso, não é? Assim, tipo, eu sou claudiano, né? Assim, tipo, eu sou sensível, eu sofro quando é para sofrer, eu fico bem quando é para estar bem, mas o que menos eu pratico é a empáfia, sabe? Se aproveitar deste lugar, desta hipocrisia, como dizia Félix, hipocrisia profissional. Então, muito obrigado. Estamos aí para ouvi-los. Já que estão tão silenciosos, vou aproveitar porque não consigo parar de ficar quieto, não é? Aí comecei a ler um pouco sobre impasse. Viu? É uma coisa em inglês, né? Mas diz assim, o impasse é um caminho sem volta, não tem saída, uma rua sem saída. E se refere a uma característica muito comum em tratamentos que, se não for trabalhado, elaborado, metabolizado, pode levar a, enfim, resultados, enfim, terríveis, muito frequentemente com o paciente saindo prematuramente do trabalho ou tendo uma incapacidade de avançar para um término significativo. Porque, assim como os dois terapeutas, os dois terapeutas, olha que bonitinho, assim como os dois terapeutas, o paciente e o analista, né, criam esta ambiência juntos, é assim que os dois perpetuam o impasse. Como? Dizendo assim, não falei para vocês, eu tinha vontade de mandar umas coisas para ele e dizer, você é um mal agradecido, você acabou nosso trabalho, sabe? Tinha umas fantasias de vingança, assim, tipo, terríveis. E ele também, mas a questão é que como é que vamos fazer para poder ver o ponto de vista do outro, né? E não insistir, nossa, não, o idiota é você, não, é você. Sabe, como assim, Vamos crescer e aparecer um pouco, enfim. Isso que me aconteceu. Hoje vi ele outra vez. E, nunca se sabe o que vai acontecer numa sessão de análise, né? Mas, ok. Né? Assim, tipo, estamos avançando. Eu posso falar? Posso agradecer ao Cláudio pelas excelentes apresentações? Não pode? Não, você não. Você não. Fala, Olha só, queria agradecer. Acho que a gente, escutando você, né, me lembrei um pouco do livro do Diálogo Dramático, do Lewis Aaron e da
como é que chama? Galita Atlas, né? Eles falam um pouco sobre isso. Você personifica para nós. Então, não é só que você conta o caso, não, você interpreta, a gente sente junto com você, né? O que eu acho que é uma coisa excelente. Eu acho que uma das coisas que você traz que é muito importante é a questão autoral da análise, né? Um pouco que me fascinou por ler a literatura da psicanálise relacional é que você assim, tipo daquela coisa que a gente escuta você falando e a gente fica pensando assim, putz, crianças não façam isso em casa, assim, né? Quer dizer, cada um tem seu estilo de fazer, mas você justifica, né? Você explica de A a B, né? Ou você tenta entender junto e por que aquilo funcionou ou não funcionou. Então, nesse sentido da autoria, da autenticidade, né? Eu acho que o que a gente busca é que cada um desenvolva a sua linguagem, o seu idioma com um paciente, né? Exatamente. Então, queria te agradecer muito aí por compartilhar e pela forma, né, que é inspiradora. Tá bom? Beijo. Tá bom. Obrigado. Alguém mais quer me agradecer, me enaltecer aí? Estou disposto, viu? Adoro. Você, quero ouvir você, que não está teu nome aí. Você, sim, você. Não está teu nome aí. Você que é corrutiana, conversa comigo, vai. Você, meu. Fala aí. E aí? Não estou ouvindo nada. Desliga, tem que ligar o microfone. Já liguei. Não, meu nome Oi, é querida. Aparecida. Seu nome não está aí, viu? É Aparecida. Meu nome é Aparecida. Tá vendo? Aparecida. Apareceu, finalmente. Fala aí. Olha, eu não estava falando porque eu estava sentindo, né? Sabe? Você tem uma coragem e você me impacta muito. Eu me sinto muito parecida com você. Então, entendeu? por isso, Não sei se vamos isso conversar. é pretensão, sabe? Mas, Não. assim, né, a gente entra para valer, né? A gente entra aí. para valer. Agora, isso é muito perigoso, né? Eu fico tentando, não sei você, eu fico tentando ler e tal, assim, sempre com muito medo de, sei lá, de botar tudo a perder, né? Mas eu também faço através do que eu estou sentindo. Claro, a gente tem leituras, a gente não é maluco, pelo menos nós achamos que não somos malucos. Né? Não, se espera não tanto quanto o paciente, pelo menos, né? Se está pelo menos, né? Pelo menos. Mas, assim, eu sou muito suspeita, porque eu gosto muito de ouvir você falar, entendeu? E a gente gosta de coisas que são parecidas, né? Com a gente. Por isso, eu queria mais aplausos, sabe? Olha, eu te agradeço muito. Tem uma maneira de pensar a clínica muito parecida, e é isso mesmo, meu. É isso mesmo. Eu te agradeço muito, porque isso é uma generosidade e é uma coragem, né? Que as pessoas podem até detestar e achar uma loucura, mas alguém precisa colocar isso também, como a pessoa que acabou de falar, desculpe, eu não sei o nome dela, assim, que é uma coisa pessoal. Denise Goldfein. Denise, então, é uma coisa pessoal, né? E eu acho que todos nós, né, quando vamos aprender psicanálise e tudo, a gente traz um medo de ser pessoal, né? A gente ser a gente mesma, a gente fica pensando, poxa, mas isso é psicanálise, né? Eu me lembro mas o que eu estou fazendo? Mas é difícil, é um caminho muito difícil. Mas eu penso, não só, eu acho que o Ferenczi ia por esse caminho também. Ele foi uma pessoa, é uma pena que ele tenha morrido assim prematuramente, porque eu acho que ele ia avançar mais, e eu acho que ele tem assim um valor enorme, porque ele era contemporâneo, era ali ao lado do mestre Freud, né? Então ele foi de uma coragem, e é daí que eu tiro o meu chapéu para ele, né? Não é? Bom, enfim, você pediu para eu falar. Eu falei que eu não sou nenhum ano, mas se eu for algum ano, puxo mais para o Ferenczi.
Exato, Né? exato. Assim, tipo, Desculpe, falei muito, mas você Não pediu... importa, eu falei mais do que você. Obrigado, Mas você... Aparecida. Alguém mais quer me elogiar? Cláudia, eu queria dizer que, para mim, fica... acho que é muita coragem, né, de você poder expor esses casos e também expor a sua vulnerabilidade como analista. Eu acho que vulnerabilidade é a palavra que ficou aqui para mim hoje. E acho que isso, sim, é um caminho sempre muito delicado, né, para a gente precisa sempre pensar, conversar muito sobre isso, mas eu acho que, parabéns, acho que é muita coragem poder expor isso dessa forma e poder trabalhar também dessa maneira tão autêntica. Uhum. Então, eu queria dizer o seguinte, coragem do quê? Meu, o que é isso? Sabe, assim, Pois tipo, é. não, não pode, não pode, não pode o quê? Não pode falar o que faz, não pode ser si mesmo, não pode... O que tem que esconder o quê? Isso que Ferenc dizia, sabe, assim, meu, qual é a sua, meu, seja si mesmo, seja franco, honesto, espontâneo, claro que tem que ter alguma coisinha a mais para não ser ridículo, né? Que é o tato, né, que é sustentado pela empatia, não é? Não vale qualquer coisa, né? Mas, né, assim, tipo, enfim, eu acho que requer uma certa bagagem para você poder voltar a ser si mesmo. Sabe, que você começa a se formar e se deforma todo e acha que não pode ser si mesmo, né? E depois, no fim, acho eu, se tudo der certo, você pode ser si mesmo, que é muito mais difícil que qualquer outra coisa, porque você não tem suporte, sabe? Assim, você não tem, faz assim, faz assado. Não, enfim. E também eu queria falar uma coisinha a mais. Eu acho que não são todos os pacientes que se dão bem com esse estilo. Eu acho que esse estilo serve para alguns e não serve para os outros. E a gente tem que ter a humildade de reconhecer isso e perceber, né? Para algumas pessoas talvez seja excessivo, e eu compreendo isso. Sim, sim, Né? sim. Às vezes a gente é muito passional, né? A gente enfim, a gente ama o que faz, né? E todos nós Sim. amamos, mas cada um com o seu temperamento, né? Mas você sabe que no começo pode ser que alguém não tenha essa capacidade de suportar um ser autêntico, genuíno, espontâneo, mas parte do trabalho é isso, sabe? Assim, tipo, claro que a gente vai despacito, não é? Né? Mas quando o outro consegue, sabe, estar com uma pessoa que é franca, honesta, espontânea, já isso, já de por si, já é terapêutico para o outro, porque dá para ver que dá para ser assim também, sabe, que não precisa ficar, sabe, criando grandes personagens em relação a si mesmo. Então, o que você diz, Aparecida, é o seguinte, para mim, às vezes, tem pessoas que demoram mais, sabe, para chegar nessa intimidade, não é assim que você tem que se cuidar, porque a pessoa ainda não chegou, não está suficientemente desenvolvida como para... Então, trata-se de um trabalho de desenvolvimento, não é? Eu, por exemplo, chega um paciente novo e digo, puxa, como é que eu vou amar essa pessoa? Meu, impossível, parece impossível, sabe assim? Mas, né? Vai e a gente acha um jeito assim de se miscuir no outro. Quando a pessoa consegue, quando falando a pessoa ou analisando, quando ele consegue entrar e participar disso e perceber o que está acontecendo e que você está ali procurando ser o mais inteiro possível, eu tenho recebido, é uma sensação de libertação para eles. Isso que eu tenho, eles se sentem quase como se perguntar, mas então pode, então pode, né? E sei lá, é mais ou menos isso. Agora, eu acho que quando você, muito mais do que eu, né, quando fala isso, você deve perceber que essa maneira de falar também escandaliza muito muitos de nossos colegas, né?
Ah, Assim, bom. Se é para escandaliza muito. escandalizar, eu estou aqui para isso também. Né? Tipo, não tem... E sabe assim, não tenho vergonha, não sou um sem vergonha porque não tenho do que ter vergonha. Sabe assim, tipo, olha, eu faço isso e se você quiser chamar relacional whatever, eu não sou nada. Quer dizer, sou mim mesmo. O que eu acho, a coisa mais difícil de ser, porque enquanto você tiver algum ano protegendo você aqui atrás, puxa, basta seguir as normas, as regras, o raciocínio que você está salvo. Agora, assim, ter coragem de andar por aí, ver o que vai acontecer, porque sabe o que me afeta muito? Aonde que eu tenho bebido um pouco de inspiração para isso é na fenomenologia, sabe? Assim, tipo, eu vou dar um curso no CEP no segundo semestre agora, quer dizer, no ano que vem, sobre os fundamentos fenomenológicos existenciais do trabalho psicanalítico com casos difíceis, né? Assim, tipo, de você poder estar perante o fenômeno, não essas baboseiras que você... Porque a mente humana é assim, né? Então esse é assim, esse assado, tá. Não, eu não sei o que é, não sei nada. E quanto menos a gente souber, mais a gente pode vir, quem sabe, a descobrir. Mas não é qualquer mente que consegue, sabe, fazer esse tipo de desprendimento, né? Porque eu tenho que saber, né? Então, se eu sou algum tipo de analista, eu sou analista sensível, ignorante, sabe? Não sei porra nenhuma, né? E eu acho que essa é a condição mais propícia para poder ser um analista que acolhe os outros, né? Obrigado, gente. Adorei. Adorei porque, enfim, é legal. Não é como aparecer, não é em qualquer lugar que você pode falar essas barbaridades, né? Barbaridades, né? Então, mas eu acho que isto do chapter do brasileiro, do IARP, aliás, não sei quantos de vocês já são sócios, já se associaram ao IARP, mas acho que seria uma boa, né? Assim, tipo, porque, né? Assim, porque o tipo de literatura, o tipo de enfim, transferência entre as pessoas, sabe? Se é assim, sabe? Ninguém tem que ser assim o assado. Não, não. Enfim, tem muito enactment, né? Enfim, tem o psychoanalytic dialogues. Enfim, gente, vamos abrir um pouquinho, não é assim, tipo, essa coisa de ser e estar analista. Então, gente, faltam 2 minutos, mas eu já vou me despedir. Muito obrigado, gostei muito e, enfim, vamos fazer desse núcleo de psicanálise relacional o verdadeiro germe, não é? Disto que vai acontecer, que não é nada, não precisa... Não, mas é uma coisa interessante, sabe? Se é boa, eu acredito nisso, eu acho legal, justamente porque não tem normas, não tem, sabe, essas regras. Então, bem-vindos à psicanálise relacional. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, Cláudio. Boa noite. Bom, obrigada a todos pela participação e a gente mantém contato pelas redes para divulgar os próximos eventos também. A gente tem os grupos de estudos, quem tiver interessado também pode mandar mensagem. Cláudio tem grupo de estudos também, Henri. Quer falar, Cláudio? Sim, é o seguinte, eu não sei como é que ficou aquela jornada, sabe, assim, tipo que era para ser 5 de dezembro, você tem notícia disso?
Ficamos a definir, né? Não sei se seria semana que vem ou se vocês preferem adiar aí para um... Não, eu pelo menos, eu vi que a gente está se organizando para essa jornada para o dia 5 de dezembro. Sim, então a gente tenta organizar isso até o final da semana e eu passo para vocês também por e-mail as definições. E diga o que é para fazer também, como é que é essa jornada, não é? Assim, tipo, tá bom? Tá ótimo. Vamos nos comunicando. Também vai divulgar pelo GPREL? Como que é? Sim. A gente deve... É toda uma grande família, entendeu? Assim, tipo, GPREL e núcleo e coisa, né? Que vamos todos nos reunir no IARP. Sabe? Mas cada um vai manter sua grupalidade, não é? Ok, obrigada. Penso assim. Tá. Foi maravilhoso, Cláudio. Obrigado. Você não sabe nem onde você atinge. Vai muito longe, né? Sim. Bom, gente, tchau. Boa noite, pessoal. Obrigado. Tchau. Prazer, viu? Tchau.